série aqui. O que vocês podem esperar do nosso ano litúrgico? No ano passado nós caminhamos nas parábolas de Jesus, foram 42 parábolas, o ano tem 52 finais de semana, ou seja, foi praticamente um ano inteiro só nas parábolas de Jesus. E o que nós entendemos nas parábolas? Sobre o reino de Deus. Cristo vem e explica tudo sobre o reino de Deus, e sobre o modo que as pessoas que seriam governadas por ele deveriam viver. Então, as parábolas foram a teoria, Atos agora vai ser o quê? Na prática, olha lá, a continuação da obra de Cristo, onde os discípulos de Jesus foram de cidade em cidade, aldeia em aldeia, para colocar em prática aquilo que Jesus tinha ensinado. Pastor, mas para quem que é essa série? Estou chegando hoje, estou novo na igreja, faz pouco tempo que eu estou aqui. Para quem que é essa série de mensagens? Para todos. Pelo menos foi o que Pedro disse. Coloca aí o Alisson, por favor, aqui na tela. Não precisa você abrir não, para a gente ser um pouco mais dinâmico. Atos capítulo 2, versículo 39. Olha só, Pedro disse o seguinte, Atos 2, 39. Porque a promessa é para quem? Para vocês e para quem? Para os seus filhos, para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aquele que o Senhor nosso Deus chamar. Então o que aconteceu? Olhe para mim um instante. Aquele Pedro, que dias antes estava triste, amuado, caído, porque ele tinha traído Jesus, e Jesus foi crucificado na cruz, aquele Pedro, que estava sem esperança nenhuma, após a descida do Espírito Santo, ele sai e entrega a sua primeira pregação. E nessa primeira mensagem, essa primeira pregação de Pedro, diz a Bíblia que 3.000 pessoas foram convertidas ao Evangelho. Olha o poder daquilo que Jesus ensinou, sendo colocado em ação. O que aconteceu? E o que aconteceu com Pedro, tudo que Pedro viveu, porque Pedro viveu muitas coisas ao lado de Jesus. Pedro viveu perdão, Pedro viveu restauração, Pedro viu milagres, Pedro viu o fraco ser forte, como ele que estava afundando e o Senhor o levantou. Então tudo aquilo que ele aprendeu e ele viveu, ele começou a colocar em prática, ensinar para as pessoas. Ele mostrou que não era só uma promessa para ele. Pedro se coloca de pé diante de uma multidão e fala, isso que nós recebemos aqui, quando a gente estiver lendo os textos você vai entender melhor, isso que nós recebemos, que alguns estão falando que a gente está louco, porque eles falaram em outros idiomas, isso que nós recebemos é cumprimento de uma promessa, e não é só para mim não, isso é para todos, é para vocês. A mensagem de Atos, em Atos dos Apóstolos, ela foi destinada a pessoas comuns, foi encontrando ali pescadores, foi encontrando ali soldados, dona de casa, judeu, gentio, peregrinos, forasteiros, enfim, foi a continuação do Evangelho para todos. Então veja, nós vamos continuar com pregações expositivas. Quando se fala sobre pregação expositiva, qual a sua expectativa? Você já tem que vir preparado para ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Então a gente vai investir tempo lendo textos, para expor versículo por versículo. E duas coisas que a gente já tem que estar aqui muito bem resolvido, para ninguém incorrer em dois erros comuns, quando algumas pessoas leem o livro de Atos, sem entender o contexto, sem estar bem ancorado em uma teologia saudável. Dois erros comuns. Primeiro, romantizar Atos. Tem pessoas que olham para a igreja no tempo de Atos e falam assim, que lindo, essa é a igreja que eu quero ser, como era bom antigamente, que igreja linda, que igreja maravilhosa, achando que a igreja de Atos era como se fosse o jardim do Éden perfeito que Deus fez. Não, é lindo quando a gente vê, da multidão dos que creram, todos eram um só coração, de maneira que não considerava nada exclusivamente seu, eles dividiam, que igreja linda, a minha igreja não é assim, né? Muitos romantizam Atos. Por que a sua igreja não é assim? Porque na minha igreja tem tensões internas, tem hipocrisia, tem conflito por dinheiro, tem choques entre autoridades, um obreiro quer ser mais que o outro, e isso, aquilo.
Tudo isso aconteceu também com a igreja no tempo de Atos dos Apóstolos. Tudo isso aconteceu. A igreja primitiva não foi um mar de rosas. E se tem algo que nos conforta, é exatamente isso. É a gente saber que, se a igreja primitiva não foi um mar de rosas e passou por adversidades, por que nós, a igreja contemporânea, não vamos passar? Mas ainda assim a igreja primitiva pregava o evangelho com ousadia. Então por que nós não vamos pregar? Vamos também. Um segundo erro, para ninguém se inclinar para isso, é olhar para o livro de Atos e achar que é um manual de espetáculos, porque nós vamos ler sinais, nós vamos ler maravilhas, e há quem olhe para o livro de Atos e acha que isso é um método. Olha, do mesmo jeito que o apóstolo fez em Atos, eu posso fazer, como tem aquela passagem tão mal interpretada, que diz que onde Pedro passava, a sombra dele curava. Aí tem gente que acha que hoje é apóstolo também, pode fazer isso. Absurdamente, esse que você está vendo aqui, ex-herege, absurdamente uma vez, mandei apagar todas as luzes da igreja e coloquei um refletor aqui, um refletor. Apaga todas as luzes, coloquei um refletor e fiquei na frente do refletor e falei para as pessoas, vem para cá todo mundo, agora passa na minha sombra. E comecei a determinar a cura. Sejam curados, sejam libertos, sejam livres. A minha sombra. Ó, eu acho que eu estava doido, não é possível. Você também, William? Jesus amado. É um bando de louco aqui. Absurdamente. Eu achei que era um método. É um método, e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, de maneira que as pessoas levavam seus lenços de usos pessoais, e quem recebia o lenço era curado. Pronto, vou pegar um pedaço de lenço, vou dar para as pessoas serem curadas. Mas o que diz o texto, o entorno, o contexto, por que isso estava acontecendo? Nesses dias, será que é assim também? A gente vai entender isso, juntos, nós vamos estudar tudo isso juntos. Atos registra maravilhas, sim, mas todas as maravilhas que foram realizadas tinham um propósito, e um propósito maior, que era revelar que o apóstolo Paulo era o maior de todos. É isso? Qual era o propósito? Revelar Cristo. Atos é a continuação da obra de Cristo. O centro de Atos não é a igreja primitiva, o centro de Atos não são os apóstolos de Atos, o centro de Atos não são os milagres, o centro é: olha Cristo reinando no meio da igreja, mesmo não estando aqui, através do Espírito. É isso que Atos mostra. E é para esse caminho que nós queremos ir. Queremos ser essa igreja que Cristo reine em nosso meio através do apóstolo Anderson. Do Espírito. Que o Espírito venha reinar a nossa igreja. Que o Espírito venha nos ajudar a continuar a obra de Cristo. O livro de Atos vai trazer respostas para a nossa igreja, e vocês vão saber responder a essas coisas. Por isso que é bom que vocês estejam em todos os cultos para não perder o ensino, porque Atos vai nos ensinar o que de fato é ser igreja. Quando se fala, eu sou a igreja, tá, mas o que é ser a igreja? Você vai saber responder isso. Nós vamos ter respostas a como que nós vamos lidar com essa transformação do evangelho em mercadoria? Porque é o que está acontecendo por aí. A fé virou um mercado, mas no tempo de Atos isso também estava acontecendo. Como que a igreja resistiu isso? Como que nós vamos resistir isso? A gente vai entender juntos. Como lidamos com os conflitos? Dinheiro, liderança, diversidade entre irmãos e mesmo assim vivendo em unidade, é um desafio. Diversidade, mas mesmo assim vivendo em unidade. Como sermos um só, sendo que nós somos diversos? É um grande desafio, mas Atos vai nos ensinar. Uma coisa muito importante também que vamos aprender é como não abandonar a missão, mesmo passando por sofrimentos, por muitas lutas. Então não volte domingo que vem achando que você vai receber uma fórmula mágica. Não ache que você vai ficar sabendo de uma igreja linda, maravilhosa, não. Mas venha pronto para receber a pregação fiel. Amém? Comum, sincera, a dependência do Espírito Santo.
Lembrando sempre que não é sobre a igreja, é sobre Cristo, é sobre isso que nós vamos falar. A continuação da obra de Cristo. Gente, se a igreja do tempo de Atos, que estava tão pertinho, poucos anos, de o próprio Cristo estar com eles, a igreja de Atos vivia com apóstolos que foram testemunhas oculares de Cristo, e ainda assim, tinham enigmas no meio deles, coisas difíceis de entender. O próprio apóstolo Pedro chega a falar assim, o irmão Paulo fala umas coisas aí, que é meio difícil de entender, só quem realmente tem o Espírito de Cristo, só quem realmente é dado ao estudo para entender. Então até naquele tempo tinha, por que no nosso meio não vai ter? Você vê, se você ficar mexendo muito em internet, rede social, você vai ver, às vezes tem debates teológicos, uns acreditam nisso, uns acreditam naquilo, tem alguns enigmas, tem algumas coisas, como que a gente vai lidar com essas coisas aí? Nós vamos ver isso juntos, nós vamos estudar isso juntos. Se aquela igreja que viveu no tempo de Cristo e dos apóstolos passaram por isso, pode ter certeza que a gente também vai passar. Mas eles venceram porque o evangelho chegou até nós. E não por causa de nós, mas por causa de Cristo, também venceremos. Amém? E deixaremos, se assim for da vontade de Deus, uma igreja para a geração futura saudável. Não sei quanto tempo nós temos ainda nessa terra, mas esses dias eu estava conversando com uma das irmãs que fizeram a sua profissão de fé aqui e o batismo, uma jovem, e eu falei para essa jovem, olha, hoje eu estou diante de uma jovem de 18 anos, só que se assim Deus quiser e permitir, daqui 20 anos a gente vai voltar a conversar, porque nós não somos uma igreja como antes, que a gente fica rodando igual peru para lá e para cá. Então nós somos uma igreja, se assim Deus permitir, a gente vai ficar aqui quantos anos? Sei lá, meus irmãos, não tenho nem ideia, 10, 20, 30, até a volta de Jesus, talvez, estou confabulando aqui, sei lá, talvez vai plantar uma igreja nova ali e volta, não sei, mas a gente está aqui plantando uma igreja, eu falei para essa jovem, onde daqui 20 anos eu vou te ver, então seria uma irresponsabilidade minha, eu não te alertar sobre certas coisas que podem dar errado na sua vida, porque daqui 20 anos, se você vier me falar disso, eu vou te lembrar, lembra que eu avisei você? Então vem cá, agora você vai dar ouvido? Então faz assim. Então a nossa preocupação hoje, ao sermos uma igreja saudável, centrada no Evangelho, já é pensando no futuro daqueles que estão ali. Que igreja a gente vai deixar para eles? Que igreja vai deixar, para o Adam, para o Renan, para a Radassa? Que igreja vai deixar? Para o Mateu, para os seus filhos, para os seus netos? A gente vai deixar uma igreja para eles estarem aqui entregues a erros, vivendo desordenadamente ou sendo enganados? Negativo. Não é essa igreja que eu quero para o meu filho. Então vamos estudar a Bíblia, vamos entender como ser uma igreja que Deus quer. Amém? Irmãos, quem acompanha a transmissão do culto, Deus abençoe a sua semana. Até uma